Neste roteiro, nós vamos compreender 3 aplicações importantes do Teorema de Pitágoras. Este conteúdo é apresentado no módulo 15 de seu material ângulo, na apostila 2, com início na página 356. Antes de conhecermos cada uma das aplicações, é preciso relembrar a definição do Teorema de Pitágoras. Ele pode ser aplicado apenas em triângulos retângulos, ou seja, aqueles triângulos que possuem um ângulo interno reto. Dessa forma, é possível estabelecer a relação entre seus lados, em que o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso indicado por A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, indicados por B e por C. Obtemos assim a expressão A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A primeira aplicação do Teorema de Pitágoras é o cálculo da medida da altura de um triângulo equilátero. Você aprendeu em anos anteriores que todo triângulo possui 3 alturas e que elas nem sempre possuem a mesma medida. No caso do triângulo equilátero, porém, as 3 alturas têm a mesma medida, e por esse motivo é comum falarmos no singular, a altura do triângulo equilátero, já que as 3 são congruentes. Nesse triângulo, por exemplo, o segmento DH indica uma de suas alturas. Considerando que o triângulo é equilátero, sabemos que a medida EF também mede 6 centímetros. Podemos dizer que os segmentos EH e FH medem 3 centímetros, já que a altura é traçada do vértice D ao ponto médio do lado oposto, o ponto H. Perceba que a altura divide o triângulo DF em outros 2 triângulos retângulos, permitindo a aplicação do Teorema de Pitágoras. Dessa forma, a hipotenusa A é representada pelo segmento DF ou DE, medindo 6 centímetros. Um dos catetos, B, é representado pelo segmento FH, ou poderia ser EH, e o outro cateto C é representado pela altura DH que queremos descobrir, e por isso indicamos pela incógnita x. Efetuando as operações necessárias, isolamos a incógnita x e obtemos raiz de 27. Simplificando este radical conforme aprendemos no roteiro anterior, obtemos 3 raiz de 3 centímetros. A segunda aplicação é o cálculo da diagonal de um quadrado, ou da diagonal de um cubo, ou da diagonal de um paralelepípedo. Para determinar a diagonal de um quadrado, perceba que a diagonal D do quadrado, ou poderia ser de um retângulo também, divide ele em 2 triângulos retângulos. Dessa forma, consideramos a diagonal D, que queremos descobrir, como a nossa hipotenusa, e os lados do quadrado medindo 8, como nossos catetos B e C. A partir disso, obtemos a expressão D ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isolando a incógnita D e efetuando as operações necessárias, obtemos raiz de 128. Simplificando este radical, conforme já estudamos, obtemos 8 raiz de 2. O cálculo da diagonal de um quadrado ou retângulo também
será utilizado no cálculo da diagonal de um cubo ou de um paralelepípedo, já que o quadrilátero é o polígono que compõe as faces de um cubo e de um paralelepípedo. Sabendo a medida da diagonal do quadrado, como vimos anteriormente, e as medidas das arestas do cubo, é possível calcular a diagonal desses poliedros aplicando o Teorema de Pitágoras. Vejamos este exemplo aqui. Sabendo as medidas da aresta desse cubo, no caso, 4 centímetros, o primeiro passo é calcular a medida da diagonal do quadrado que compõe a face desse cubo, que indicamos por D minúsculo. Então, a hipotenusa é a diagonal do quadrado que queremos descobrir, e os catetos são indicados pela medida das arestas, 4 centímetros e 4 centímetros. Logo, obtemos a raiz de 4 raiz de 2 centímetros para esta diagonal. Agora sim que temos a medida da aresta do cubo e a medida da diagonal da face deste cubo, podemos descobrir a medida da diagonal do cubo, que está indicada na cor vermelha nesta figura e representada por D maiúsculo. Considerando o triângulo retângulo que estas medidas formam, temos que a hipotenusa é representada pela diagonal do cubo que queremos descobrir, indicada por D maiúsculo, e os catetos são representados pela medida da aresta do cubo e pela medida da diagonal do quadrado que compõe as faces do mesmo, medindo 4 e 4 raiz de 2, respectivamente. Efetuando as operações necessárias e isolando a incógnita D maiúsculo, obtemos 4 raiz de 3 centímetros para a diagonal do cubo que queríamos descobrir. A terceira aplicação, por fim, é na reta tangente a uma circunferência. Uma reta é tangente à circunferência quando ela é perpendicular ao raio da circunferência, criando assim situações que o Teorema de Pitágoras é aplicado. Considere, por exemplo, o ponto A, externo à circunferência de raio 1 centímetro, e que R e S sejam pontos da circunferência, pontos de tangência. Os segmentos AR e AS medem raiz de 3 centímetros e são tangentes a essa circunferência. Vamos calcular a distância entre o ponto externo A e o ponto O, que é o centro dessa circunferência. Como dito anteriormente, uma reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio. Portanto, perceba que é possível construir 2 triângulos retângulos. Dessa forma, a hipotenusa será representada pelo segmento AO, que queremos descobrir, e os catetos serão representados pelo segmento tangente à circunferência, AS ou AR, que medem raiz de 3 centímetros, e pelo raio da circunferência, medindo 1 centímetro. Obtemos assim a expressão AO ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isolando a incógnita e efetuando as operações necessárias, encontramos 2 centímetros para a medida do segmento AO que queríamos descobrir. Agora, pratique o que você aprendeu realizando as questões propostas na plataforma Plural. Bons estudos, estou com saudades!